Graça e paz, amados, que a graça do Senhor seja sobre cada um dos irmãos. Eu sou o pastor Elias Barbosa. Meus irmãos, estamos passando por esta crise, essa crise não brasileira, mas mundial, não de um continente, mas de todo o globo terrestre, a respeito desta pandemia. E é uma crise, algo que a gente não experimentou ainda em toda a história da humanidade. Mas eu quero lhe dizer que hoje eu trago uma palavra de esperança, não minha, mas vinda do nosso Deus, vinda da parte do Senhor para a nossa vida. Nós estaremos lendo a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos de 1 a 14. Amém? Os irmãos possam abrir as suas Bíblias aí e para ver o recado que Deus tem para o nosso coração. Eu quero meditar com os irmãos, nessa carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Mais ou menos 600 a.C., no ano 600 a.C., quando isso tudo aconteceu, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, e Deus manda Jeremias escrever uma carta a todos os exilados. E o que nós queremos pensar nesta noite: o melhor a se fazer em tempos de crise. O que nós podemos fazer de melhor em momentos de crise? A palavra de Deus diz o seguinte, capítulo 29 de Jeremias, de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: são essas as palavras da carta de Jeremias, que o profeta enviou a Jerusalém e ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, os profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e essa carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o seu desejo, o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então invocarei e passareis a orar a mim. Me invocarei e passareis a orar a mim. E eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tomarei e tornarei a trazer-vos
ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Esta é a palavra, esta é a carta que Deus inspirou ao profeta Jeremias para que dissesse ao povo, para que lesse para o povo, para que comunicasse a sua vontade ao povo. Meus queridos, era um momento muito difícil para o povo de Deus. Era um momento muito difícil também para a organização do povo de Israel, pois o povo de Israel estava mergulhado no seu pecado, na sua iniquidade, traindo o Senhor, não sendo fiel ao Senhor Deus que tinha eles como filhos, como povo dele. Né? E a palavra de Deus diz lá em Jeremias 25, 16, 27, os versículos 16, 27 e 29, ele diz que a ira do Senhor completou o cálice da ira do Senhor se encheu contra o pecado do seu povo, ou seja, o povo de Israel, e também contra a iniquidade das nações, as nações ao redor, fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Né? E o Senhor fala que vai lançar o povo de Israel no meio desse povo, no meio das nações, para servirem de escravos e também servirem como espada de justiça trazida pelo Senhor. A escravidão ia tomar conta, eles iam estar debaixo da escravidão por 70 anos, o povo de Israel, por 70 anos. Isso era a promessa do Senhor, porque o Senhor já vinha anunciando isso ao povo, para que o povo se chegasse a Ele, para que o povo pudesse corrigir os seus caminhos com o Senhor. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, levou eles para o cativeiro para não os condenar eternamente, mas para revigorá-los, para restaurá-los. Meus queridos, eu venho pensando aqui nos planos de Deus, os planos de Deus e as promessas de Deus, a fidelidade de Deus e a paz do Senhor. O Senhor coloca nesse texto de uma forma muito sublime, e nesse texto ele relata a vontade dele para com o povo, para que o povo pudesse experimentar das benesses do Senhor. Mas também o Senhor, nesta carta, ele alerta ao povo para não se encantar com seus adivinhadores, para não se encantar com seus falsos profetas. Ele não mandou seus falsos profetas, aqueles profetas que davam profetadas para tudo quanto é lado, para aqueles profetas que estavam dizendo aquilo que Deus não queria que dissesse, né? Massageando o ego do povo. Não, vocês só vão ficar aqui algum tempo, tenho certeza que Deus irá nos ajudar, que Deus me falou isso ou aquilo. Eram pessoas que estavam falando coisas vãs, coisas que Deus não havia mandado falar, e alertando justamente para essas fake news da época. Eu creio que Deus tinha e tem um propósito muito especial. Então, meus irmãos, diante desse desafio que o povo de Deus estava passando naquele momento, no momento de reclusão, no momento de escravidão, o que nós podemos aprender com esta palavra, com esta carta que Deus enviou ao seu povo, dando as orientações, renovando as suas esperanças, colocando fé em seus corações, dando as diretrizes para que eles caminhassem. Qual é, diante desse desafio que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil e no mundo, qual é o melhor a se fazer em tempo de crise? Eu aprendo primeiramente aqui com esta carta de Jeremias, enviada amando do Senhor, amando de Deus, que o melhor a se fazer em tempos de crise é ficar atento à voz de Deus. Não se engane. É normal em momentos de crise escutarmos todo tipo de opinião, de receita, de experiência, de uma série de orientações certas, erradas, orientações que muitas vezes não nos levam a nada e outras que são tão importantes, né? Mas o que realmente, diante de todas essas informações, diante de todas essas notícias, o que é realmente a voz de Deus? O que é realmente, o que nós podemos tirar, peneirar, garimpar de tantas informações? Podemos observar uma coisa nesse texto da palavra de Deus aqui em Jeremias 29. Nós podemos ver que no versículo, anota aí, no versículo 4, 8, 9, 10, 11 e 14, aparecem por 7 vezes a expressão "diz o Senhor".
por 7 vezes aparece a expressão de Jeremias, na carta de Jeremias, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor. Sempre. Por que isso? A finalidade de Jeremias colocar tantas vezes, e não só aqui, mas em todo o seu, em todo o seu escrito, no seu livro aqui, no livro de Jeremias, para dizer ao povo: olha, essas palavras não são minhas, essas palavras são do Deus que ama a gente, essa palavra é do Deus que cuida da gente. Então nós vamos encontrar só nesses 14 primeiros versículos aqui do capítulo 29, 7 vezes Jeremias falando: assim diz o Senhor. Parece que Jeremias não quer deixar dúvidas de quem realmente está falando tudo aquilo que ele escrevera, né? Ficar atento à voz do Senhor é reconhecer o timbre e a direção. De onde vem essa voz? O timbre e a direção da voz do Senhor. Como a ovelha conhece o bom pastor, né? Como diz lá em João 10, 14, diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Olha, a gente conhece daquilo que vem, aquilo que vem de Deus. Aquilo que vem de Deus, da sua palavra, às vezes não vem propriamente da Bíblia, né? Da Bíblia, mas circunstâncias que Deus usa para nos falar a sua vontade, né? Deus revela a sua vontade a nós. Deus, assim como o músico, eu costumo dizer que o músico, ele tem um ouvido, né, próximo do absoluto. O bom músico, ele conhece um instrumento tocando ao longe, e em que nota aquele instrumento, né? Em que nota está quem executa aquela música, quem está executando aquela música, em que nota ele está, se é sol, se é fá, se é ré. Ele de longe ele detecta, porque ele tem familiaridade com a música, ele tem familiaridade com o instrumento, ele tem familiaridade com aquele timbre, com a direção de onde vem a voz, que instrumento é aquele, que música é aquela. Assim também nós devemos ter essa identificação através da palavra de Deus, a saber se aquilo é de Deus ou se não é. Essa é a nossa regra de fé e prática. Este livro, que é a palavra de Deus, que é a boca de Deus para nós, ela nos revela a vontade de Deus, porque Deus nos conhece, Ele sabe o que há de melhor para nós. Então Ele chama a atenção do seu povo para a revelação dos falsos profetas. Olha, cuidado com os falsos profetas, parece com a minha voz, mas não é a minha voz. Tem algo parecido com o que eu poderia falar, mas não é isso que eu estou falando. Então eu estou alertando a vocês sobre as fake news ditas por esses falsos profetas, por esses adivinhos, por esses sonhadores, essas pessoas que só dizem coisas para massagear o nosso ego. Cuidado, estamos numa época de muita fake news. Cuidado com o que você repassa, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você acredita, né? A palavra de Deus nos diz que no fim dos tempos, na próxima vida do Filho do Homem, estariam dizendo que Jesus estaria ali, que o Filho do Homem estaria a colar. Olha, não se engane, porque o Filho do Homem irá aparecer a todos com grande poder e glória nas nuvens para receber a sua igreja. Então você precisa estar atento. Quando você conhece a palavra de Deus, você sabe se aquilo vem de Deus ou se não vem. Então o melhor a fazer em tempos de crise é ficar atento à voz de Deus. Atento. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe aquilo que é proferido pela voz humana, ou por atitudes, ou até por acontecimentos deste mundo. Você é sabedor. Você será sabedor se é de Deus ou se não é. Não se deixe enganar. Deus renova as suas promessas também. Ele revela a sua vontade ali. Ele revela a sua vontade, o que o povo deve fazer. Ele fala também das fake news que vão chegar até eles. Mas também ele não para por aí. Ele renova as suas promessas de comunhão e fidelidade com o seu povo, como diz lá nos versículos 10, de 10 a 14. Ele renova as esperanças do povo, ele renova a fé do povo. Amém? Então, o melhor a se fazer em tempos de crise é ficar perto, é ficar atento à voz de Deus. Amém? A segunda lição que nós
temos aqui, a segunda lição que nós adquirimos aqui, que nós pegamos para as nossas vidas aqui, é que o melhor a se fazer em tempos de crise é investir nos planos de Deus. Investir tempo, investir em conhecimento do Senhor, ou seja, na leitura da palavra, no estudo da palavra. O melhor de Deus está nesta palavra, na Bíblia, na palavra de Deus. O melhor é investir nos planos de Deus. Em tempos de crise, filho, invista naquilo que é de Deus. Os planos de Deus foi, é e sempre será ter um povo exclusivamente seu, dependente dele, fiel a ele, próspero, numeroso, forte, pacífico e que glorifique seu nome. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é ter um povo numeroso, um povo que seja exclusividade sua, um povo que seja dependente dele, um povo que seja fiel a ele, que Israel não estava sendo. E como hoje as coisas que têm acontecido neste mundo, nós temos visto tanto esfriamento de fé, nós temos visto tanto invencionismos por aí, dizendo que ser a palavra de Deus, mas não é. Então nós precisamos conhecer essa palavra, ou nós precisamos glorificar o nome de Deus, nós precisamos ser pessoas que possam, quando as pessoas olharem para a gente, as pessoas precisam ver Cristo em nós, precisam ver alguém que seja lapidado por essa palavra. Assim como diz 2 Crônicas 7:14, 16, diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, que se identifica comigo, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu inclinarei os meus ouvidos, e também se desviar dos seus caminhos, eu ouvirei do céu, o Senhor diz, eu ouvirei do céu e falarei e sararei os seus pecados e estarei atentos à oração que se fizer nesse lugar. A primeira carta de Pedro, diz o seguinte, primeira carta de Pedro 2:9, né? Diz que somos pessoas escolhidas pelo Senhor. Diz assim, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor, Ele quer que nós sejamos raça eleita dele, igreja santa. Amém? Para glorificarmos o nome dele. O Senhor nos diz também em Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, ou seja, com essas coisas, com o modismo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, a metanoia, a mudança de mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós, ou seja, meu querido, precisamos investir tempo, precisamos investir a nossa vida no reino de Deus. E Deus fala mais ao seu povo no versículo 5, 6 e 7 de Jeremias 29. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos. Ou seja, coloque seus filhos para se casarem. Né? Coloque seus filhos, arrume esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, para que eles possam multiplicar, para que vocês possam multiplicar, para que vocês possam crescer, meus queridos. Eu trago isso para os dias de hoje, dizendo o que nós temos feito. O Senhor fala assim, de repente as pessoas daquela, né, eu imagino o povo de Deus naquele momento lá, sendo escravo do povo babilônico, um povo pagão, um povo que não cria nesse Deus. Eu vejo eles agora assim, atônitos, sem saber o que fazer. Talvez como muitos agora, sem emprego, sem um lar direito, sem condições de sobrevivência, sem condições de tratar da sua saúde, diante de tantos desafios. Meus irmãos, eu fico vendo essas coisas, o desânimo vem ao coração. As pessoas se abatem, as pessoas ficam tristes. E não é hora de se entristecer, não é hora de jogar a toalha, não é hora de chutar o balde, não é hora de sair esbravejando, de reclamar, não. É hora de glorificar a Deus, é hora de botar a mão na massa, é hora de investir nos planos de Deus, porque o melhor a se fazer em tempos de crise é investir nos planos de Deus. E os planos de Deus para aquele povo é o seguinte: filho, instalem-se aí.
façam daí o seu trabalho, vivam aí como se fosse para sempre. Cresçam, multipliquem, prosperem aí, porque é aí que eu quero vocês nesse momento, para que vocês possam progredir, para que vocês possam me tornar conhecido, né? E ele fala: procurai a paz. Outro momento que o Senhor, outra questão que o Senhor faz questão de enfatizar: procurai a paz da cidade. Porque na paz da cidade, vocês vão viver em paz também. Meus irmãos, vivemos reclamando de da violência, do descaso, do desmando, da sujeira, da falta de saneamento, uma série de coisas. Meus queridos, nós é que vivemos nesse mundo. Nós é que participamos disso. O Senhor fala: orai pela cidade, orai a mim pela cidade, que eu vou abençoar vocês, eu vou trazer paz para vocês, eu vou trazer paz para a cidade, e havendo paz na cidade, haverá paz na vida de vocês também. Você tem orado pelo seu país, querido? Você tem orado pelas autoridades constituídas por Deus para governar esse país? Você tem orado pela sua igreja, pela sua comunidade? Esse é o momento, porque o melhor momento é esse, para investir nos planos de Deus, e a gente pode perceber que o Senhor fará tudo aquilo que agrada ao seu coração, e o que agrada o coração de Deus é a nossa submissão a Ele, é a nossa humildade em depender dEle. Meu querido, o que eu aprendo aqui, mais uma coisa que eu aprendo aqui nesta passagem de Jeremias 29, de 1 a 14, eu me deparo com o melhor a se fazer. O melhor a se fazer em tempos de crise é tomar posse das promessas de Deus. Você tem tomado posse das promessas de Deus? Ah, pastor, eu não sei, mas que promessas de Deus são essas que eu tenho que tomar posse? Filho, tomar posse. Sabe o que é tomar posse, filho? É confiar naquele que nós não podemos ver, mas que Ele pode... mas que Ele pode escutar a nossa voz. A gente pode escutar a voz dele, assim como Ele pode escutar a nossa voz. Ou seja, nós devemos confiar no nosso Deus. Nós devemos confiar naquele que nós não vemos, mas sentimos a sua presença, naquele que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Sabe o que mais? O tomar posse das promessas de Deus é confiar que o Senhor dos Exércitos é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, muito mais. Você quer pedir o que ao Senhor? Ele tem capacidade de fazer muito mais por você, assim como nos diz lá Efésios 3:20, né? O nosso Deus é poderoso para fazer por nós infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Pedimos a Ele ou pensamos. E confiar também que Deus estará sempre por perto, né? E transformará a nossa crise em bênção. Lembra do que ele diz lá? Ele diz lá no versículo 10: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Ou seja, o Senhor falou: vocês vão passar 70 anos aí. Quando terminar os 70 anos, eu vou tirar vocês daí, vou te colocar de novo numa terra que manda leite e mel. Eu vou te levar de volta para Jerusalém. Eu vou te levar de volta para Israel, para o território de Israel, para que você seja próspero e abençoado ali. E ele fala mais: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos para te abençoar, não de mal, mas de bênçãos na tua vida. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Filho, o que você deseja pedir ao Senhor nesse momento? Qual o desejo do teu coração? Quais são as dificuldades da tua alma? O que você está esperando do Senhor? Ele pode fazer muito mais por você. Sabe por quê? Porque o melhor a se fazer em tempos de crise é tomar posse das promessas de Deus. O melhor momento é esse. Esse é o momento de você se apossar das bênçãos do Senhor. Aí ele fala assim, ó: então vocês vão me invocar, ou seja, vocês vão me buscar, orar a mim e eu vos ouvirei. Olha só, o Senhor não virou as costas para nós. O Senhor não virou as costas para você. E ele fala no versículo 13 de Jeremias 29, ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado por vós, diz o Senhor. Olha só, diz o Senhor. Não
não é Jeremias que está falando, é o Senhor que está dizendo: e farei mudar a vossa sorte, e congregar-vos-ei, ou seja, vou trazer vocês de volta para os lugares de onde eu levei vocês, diz o Senhor outra vez, e tornarei a trazer vocês para aqui, para essa terra que mana leite e mel, mas vocês estão aí para reparar as coisas erradas que vocês, os caminhos errados que vocês estavam trilhando. Meus queridos, concluamos aqui o aprendizado desta lição. Qual é o melhor a se fazer em tempos de crise? Segundo a palavra de Deus, é ficar atento à voz de Deus. Você precisa identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. É investir nos planos e na vontade de Deus para a tua vida, para a tua igreja, para a tua comunidade. É também tomar posse das promessas de Deus. Meu querido, eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Essa palavra que veio da parte do Senhor e não minha, mas da parte do Senhor para a tua vida, e que essa palavra possa calar fundo no teu coração e fazer a obra de que o Senhor deseja fazer na tua vida, tá? Porque a palavra de Deus nos diz lá em Isaías, o Senhor nos fala que a palavra dele não volta vazia. Se ela chegou até você, é para que você pense, é para que você analise qual é o melhor momento. O melhor momento é o momento de crise. O momento de crise é momento de crescimento, o melhor momento para se fazer aquilo que é de Deus, para ficar atento à voz de Deus, para investir nos planos de Deus e para tomar posse das promessas de Deus. Eis o tempo que o Senhor nos deu. Vamos orar? Vou orar por você agora, meu querido, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela vida das pessoas que nos assistem nesse momento. Obrigado por esta igreja, Senhor, que está fazendo esse trabalho tão digno, Senhor Deus, de espalhar a Tua palavra aos confins da terra. Deus, que a graça do Senhor repouse sobre a vida e no coração de todos aqueles que escutarem essa mensagem e possa frutificar essa mensagem nos corações deles. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.